gravar. Pessoal, boa noite. Vamos dar boa noite, né? Já guardei 13 minutos para o pessoal entrar. Acredito que quem tinha que entrar, entrou. Quem não entrou é porque não vai entrar mais, né? Então, vamos verificar aqui a situação. Pessoal, como é que vai funcionar a parte de arquitetura? Vocês têm aula EAD e aula semipresencial, né? Que seria os encontros que nós temos durante a semana. Não vai mudar muito, porque os slides que estão lá no portal do EAD, lá na disciplina, além dos 10 slides que vocês vão ter, né, 5 no primeiro bimestre e 5 no segundo, acho que são 4 arquivos, tá? Eles estão lá. Aí você vai falar assim, tá, mas aqueles slides é o mesmo conteúdo das 10 aulas que a gente tem que realizar no EAD? Praticamente sim, tá? Por quê? O Menechelli havia comentado que eu precisava abranger todo o conteúdo em 10 aulas, tá? Então, eu consegui tentar resumir, né, todo o material dentro daquelas 10 aulas. E o conteúdo que eu disponibilizo em slide é similar. Então, assim, né, não vai fugir muito. Não tem nada que um tenha e o outro não, tá? Os dois contemplam igual. Se tiver alguma dúvida também durante as aulas do Teams, eu tiro, tá? É claro que aqui eu vou passar a sequência do slide, mas qualquer dúvida, essa é uma aula um pouco mais não tão presa ao conteúdo em si, para a gente debater, né? Se tiver alguma dúvida ou, né, se tiver algum esclarecimento, vocês podem estar utilizando este canal para a gente trazer essas informações, tá? Aí, qualquer dúvida, é claro, eu estou sempre à disposição. Beleza, pessoal? Eu vou compartilhar a minha tela, tá? Eu já estou aqui com o slide, né, de arquitetura e organização aberto, tá? Acredito que vocês já veem, ó. Meu cursor agora é uma bolinha, tá? Então, esse material que eu tenho, são 72 slides, tá? Então, ele é extenso, só que, é claro, não precisa ficar pensando que tem que decorar, a gente vai debater esses assuntos, a gente vai meio que conversar, né, trocar ideias, vai ser uma coisa mais dinâmica, interativa, tá? Boa parte das vezes eu vou falar, né, assim, só eu falando, mas eu gostaria que, caso tenha alguma dúvida, se quiser, é um bate-papo, tá? A ideia do uso do Teams é justamente essa, tentar agregar uma forma de interação, tá? Tanto não só minha, né, quanto de vocês também, beleza? Ó, falei bonito. Bom, então eu estou aqui no slide 3, tá? Se vocês pegarem lá no material de vocês, tem, acho que o slide 1 e 2 a gente já falou, tá? O slide 1 falava sobre a diferença de arquitetura e organização, né? Os conceitos. O slide 2 já peguei uma parte de histórico, né? Das gerações, né? Das arquiteturas, gerações dos computadores, lá de trás, na primeira geração até a quarta, né? E última geração até o momento. Tá? Trabalhando já com famílias e assim por diante. E aí, então, agora nós vamos falar sobre dispositivos, tá? É claro que eu já falei sobre dispositivos de entrada e saída lá nas aulas, se eu não me engano, na aula do EAD tem um material específico disso, tá? Na parte EAD que vocês fazem, mas aqui a gente vai tratar, né, essa conversa de uma maneira um pouco mais não tão teórica, tá? A gente vai ter que comentar algumas coisas, mas vai ser uma coisa mais puxada para o conhecimento, né, de vivência, tá, pessoal? Então, a gente sabe que os dispositivos eles podem ser ligados em 2 pontos, tá? A gente tem lá o comportamental, tá? Então, são dispositivos que atribuem esse comportamento, né, atribuindo entrada e saída, e a de parceria, tá? De identificação, né? Por exemplo, quando eu interajo com a máquina, é bem simples, né? Eu utilizo, no caso, a câmera, utilizo o som, o microfone, para realizar uma interação, tá? Para que identifique. E em boa parte dos conceitos, o retorno também é similar, não é? Da mesma forma que eu estou produzindo dados, né, conversando com vocês estão escutando. E a partir do momento que vocês perguntam ou, né, interagem, eu também recebo isso como uma parceria, tá? Então, meio que eu e o computador, mas na realidade o computador está se passando por vocês,
tá? É um intermediário. Antigamente você tinha lá a máquina como apenas um objeto de produção, né? Você colocava lá os dados, mandava executar e acabou, e dava a resposta. Hoje não, hoje o computador ele entra num intermediário, né, num conceito social, tá? Que é essa ideia de parceiro. Então, quem está do outro lado, né? Eu estou falando com o computador, eu estou olhando para o meu notebook, mas eu sei que eu estou atingindo outras pessoas em tempo real. Tá? Essa é a ideia. Aqui só tem mais ou menos um conceito, né, dos dispositivos, né, ó, dispositivos, e a parte de, né, se ele é de entrada, saída, os dois, o armazenamento, tá? O partner, na realidade, é a interação, né, do teclado, mouse, voz, tal, é meio que humano, tá? A entrada, no caso de som, já é uma conversão de máquina, o scanner é uma interação humana, então alguns desses vão ser os dois, tá, humano e máquina, mas boa parte deles você tem uma distinção, tá, entre essas ações, tá? E aí a gente tem lá o data rate, tá, que é só para que vocês vejam, né, quantos megabits por segundo leva cada ação, né? O teclado você tem lá um 0,0001, né, para transitar esses dados, né? Se você observar, ó, voz, som é maior, então 0,2, 3,0. Se você pegar a parte de imagem, ó, gráfico, monitor gráfico, é muito maior a quantidade de pacotes por segundo que você trafega, ou seja, a quantidade de informação é muito maior. Para cada tipo, né, de dispositivo, você tem um padrão, você tem umas características, né, que devem ser relevantes. E acredito, vocês são da época do disquete, né? O disquete cabia 1.3, 1.4 mega cada disquete. E para gravar 1 mega nesse disquete demorava aí, dependendo da quantidade de arquivos, se eram arquivos muito separados, se eram arquivos menores, de 10 a 15 minutos, às vezes. Ou até para fazer leitura. Então, assim, o barramento, né, o dispositivo de entrada, no caso do disquete, utilizava um barramento lento, tá? E isso ocasionava o que a gente chama de, né, gargalo, tá? Então, esses tipos de características, tá, com relação aos dispositivos, interfere bastante com relação ao funcionamento do sistema computacional como um todo, tá, pessoal? Aqui a gente tem mais ou menos como é dividido, né, um sistema computacional com relação ao hardware, né? Então você tem a unidade de processamento, tá? Você tem lá a bridge, a ponte de entrada e saída, tá? Lembrando que cada setinha dessa seria, no caso, o bus, né? O system bus ou memory bus, que na realidade são barramentos, tá? Então você tem lá o barramento do sistema e o barramento de memória, tá? Uma coisa que eu precisava até citar para vocês, que talvez isso lá na frente funcione melhor, é que a unidade a CPU chip, né, a unidade de processamento, isso aqui não é encarado como o computador em si, mas sim só o processamento, tá? Só o processador. Ele é composto por registros, pela ALU, né, que no caso a lógica aritmética, você tem lá os barramentos de interface entre os registradores e os recursos, né, que o computador possui. Nós temos lá as pontes, essa aqui vocês vão ver que tem a ponte norte e a ponte sul, tá, da unidade de processamento. Cada ponte agrega um setor, tá, então ele é responsável, por exemplo, por dados em grande quantidade ou cargas elevadas de processamento, e a outra ponte é mais voltada para os dispositivos do usuário, uma coisa mais amena, tá? E assim por diante. Então, você tem lá a parte de memória principal e o barramento, né, do sistema em si, o barramento computacional, que vão estar interligando, né, os controladores USB, adaptadores gráficos, né, e discos, ou seja, os controles de armazenamento, tá? Entre outros. Aqui tem uma expansão de slots, porque a placa-mãe em si, ela possui uma possibilidade de agregar, né, recursos. Você poderia ter, sei lá, além do controlador USB de mouse e teclado, você poderia ter uma plaquinha wireless, né, ou uma plaquinha de infravermelho, ou um recurso, sei lá, específico, tá? Como, por exemplo,
um expansor de slots, tá, de memória, por exemplo, e assim por diante, tá, pessoal? Então, esse daqui é o desenho mais simples e conceitual de uma estrutura de hardware, ou seja, de uma arquitetura de sistema baseado na parte de hardware, tá? A gente já falou um pouco sobre os barramentos, né? Então, na realidade, todo mundo entende que acho que é o meio de comunicação entre os dispositivos, desde a unidade de processamento, tá? As pontes, memórias e demais recursos, tá? E esses barramentos, eles possuem algumas características que a gente tem que citar, que é o quê? Capacidade, velocidade, né? Quantidade de blocos, né? Então, assim, quantos conjuntos, o barramento, às vezes, ele não aceita 3, 4 recursos conectados a ele. Então, para que ele não se perca, né, no processo, para que ele não trave, tem que ter algumas regras, né, algumas regras, algumas definições para que isso não ocorra, tá? Então, a gente já comentou um pouco sobre os barramentos, tá? Então, são linhas que são utilizadas para sinalizar, né, as solicitações. Então, por exemplo, se o processador está solicitando um arquivo na memória, né, é o barramento que vai transitar, né, transportar essas informações da memória para o processador, tá? Bom, a gente tem algumas características, como, por exemplo, o barramento em si, ele é um projeto difícil, né? É um conceito complexo, tá? Ele pode gerar gargalos, né? Bottleneck. Então, você tem aí a possibilidade de criar, né, obstáculos. Por exemplo, eu tenho uma placa de vídeo que trabalha, sei lá, 256 bits, ela é bem alta, ou 192 bits, que acho que é o padrão mais alto que eu já vi. Só que o barramento que ela utiliza ainda é a versão, sei lá, PCI Express de 1x. Quer dizer, você tem uma alta taxa de transferência para um barramento curto, que vai transitar a metade disso, né? Às vezes 1/4 desse valor, né? 64 bits por pacote. Então, você pode ocorrer esse gargalo de acordo com os componentes, tá? A gente tem lá o comprimento do barramento, o número de dispositivos que ele agrega, o compromisso, tá? No caso, o uso de buffers, né, para aumentar, né, essa capacidade. Isso aqui, ó, esse compromisso com relação ao barramento é importantíssimo, porque se você pegar hoje os computadores, eles possuem um gargalo principal, que é o quê? Armazenamento. Não é nem memória e processador, porque até então, processador você tem lá, sei lá, hoje, 8 núcleos, 12 núcleos, você tem uma quantidade imensa de processamento. E armazenamento em memória também, querendo ou não, hoje, a minha máquina mesmo tem 16 GB de RAM, né? Tem máquina com notebook com 32 GB de RAM. Né? Para você transitar 32 GB em tempo de execução é muita coisa, tá? E esse compromisso é justamente você trazer algumas funcionalidades de recursos para equipamentos que não possuem tanto recurso assim, né? Você consegue complementar, né, esses recursos com base nos compromissos fixados através do barramento, tá? Além do suporte para esses dispositivos diferentes, então o USB é o principal, né, modelo que a gente possa encontrar com relação ao barramento, porque você conecta webcam via USB, você conecta impressora via USB, você conecta teclado, mouse, dispositivos de ópticos, né, como leitoras e gravadoras removíveis, entre outros, não é? Então, se você observar esse tipo de agrupamento, né, de recursos diferentes, é com base no poderio do seu hardware, né? Se você falar assim, poxa, meu USB é 1.0, se você transferir um arquivo de 1 GB por um pendrive num barramento lá que dá suporte ao USB 1.0, é uma taxa de transferência X. Se você utilizar 2.0, é 3x. E se você usar 3.0, é quase 8x. Então, assim, a capacidade de tráfego, todas essas características, né, com relação ao barramento, elas são críticas, né? Ou seja, elas são
plausíveis, tá? Em relação ao custo, né? Barramento não é algo muito barato, tá? Por isso que você fala assim, poxa, é verdade, a gente está lá no PCI Express 16X e parou nisso, já vai fazer uns 6, 7, 8 anos que esse barramento é praticamente o mesmo, esse slot, né? Por quê? O meio físico também atrapalha. Se você falar assim, poxa, meu processador ele tem um padrão de arquitetura, sei lá, de 9 nanômetros. Putz, é muito pequeno. Nanômetro é uma unidade muito baixa, né? Não dá nem para identificar. Se a gente acha um fio de cabelo, né, fino demais, imagina trabalhar com nanômetro. É algo que em um fio caberia, sei lá, 100 fios baseados, né, nessa unidade. Então, é bem mais complexo. Por isso que é um projeto difícil, né, de evolução, tá, pessoal? E esse custo é baseado nesse processo de desenvolvimento desses barramentos, tá? A não ser que mude, né, o material que é utilizado para desenvolver ele, você meio que cria um obstáculo, né, e isso gera um custo muito alto. Alguns tipos de barramentos, os principais, tá, do processador e memória, esses são barramentos pequenos, eles são curtos com relação a comprimento, tá? Comprimento que eu falo não é algo extenso, tá? Então, tanto é que fica dentro da unidade de processamento, só que ele tem alta velocidade e é para uma situação específica. É algo padrão, é só para aquela comunicação entre o processador e memória. O processador trabalha numa velocidade alta, né? Você tem lá, sei lá, 4, não dá 4, mas você tem 4 núcleos de 1.2 GHz, né? O gigahertz é um clock elevadíssimo. Se você comparar com uma placa de memória, né, que trabalha 2.400 MHz. Megahertz para giga, você tem uma distância muito longa, tá? Então, esse tipo de barramento entre o processador e a memória é de altíssima velocidade, tá? Nem se compara. Se todo o computador tivesse esse mesmo padrão, não só para os processadores, mas para os dispositivos, com certeza o equipamento ia voar. Você não ia nem precisar... Você ia ter ele por uns 30 anos sem precisar fazer alguma alteração com relação à quantidade de processamento, memórias e etc. Tá? A gente tem os backplane, tá? Que também são de alta velocidade e eles são geralmente padronizados, tá? Como, por exemplo, a PCI. Tá? O backplane geralmente é algo específico, como, por exemplo, eu tenho lá um slot PCI Express. Aquele slot, ele tem um barramento backplane padrão dele, que respeita a velocidade, tanto é que ele é utilizado geralmente para a parte gráfica, né? Você dificilmente vê aí, por exemplo, modem, né? Aquelas plaquinhas de modem de escada, né? De internet de escada, ligadas a uma PCI Express. Por quê? A plaquinha em si, ela gera muita pouca carga de dados, né? Então, você não teria uma larga escala, muito espaço de tráfego para poucos dados, né? Seria um desperdício, tá? Então, geralmente, backplane, ele trabalha em alta velocidade e geralmente é bem específico para algumas áreas, né? Com relação a sistemas computacionais, tá? E nós temos os barramentos de entrada e saída, que esses já são mais padronizados, tá? Os famosos SCSIs, tá? Isso aqui mais para frente a gente vai conversar, tá? O barramento ele pode ser síncrono ou assíncrono, tá? Então, síncrono, o próprio nome diz, ele segue uma sequência cronológica, ele segue um time, né, para executar. O assíncrono não, ele já não tem uma sequência lógica, não tem um padrão, né? Ele é totalmente fora de padrão, tá? Não tem como. Aí você vai falar assim, tá, mas espera lá, o barramento síncrono significa que o barramento ele vai atribuir ações similares aos demais requisitos? Sim. Se, por exemplo, você tem lá, vou dar um exemplo bem simples, tá? Um barramento do teu controlador USB. Você tem lá o cabo USB que está conectado no seu celular e você tem uma outra entrada USB do teclado e do mouse, né? Querendo ou não, esses dispositivos se diferem. Teclado e mouse, beleza, dá a entrada, mas o celular conectado ao USB gera como se fosse um armazenamento, né? Como se fosse uma extensão de um disco removível. Tá? Então, é outra situação. E para cada uma delas você tem, né, uma atribuição de execução.
sendo ela síncrona ou não. Tá? Síncrona é que todo momento ele tem uma sequência gravada. Por exemplo, o controlador USB do teclado, ele está previsto pelo controlador dele que a cada, sei lá, 0,3 milissegundos ele solicite um estado, né? Solicite uma interação. Né? O assíncrono não. O assíncrono é de acordo com as ocorrências. Né? E aí eu te falo, o teclado ele está dentro do síncrono ou do assíncrono? Passou o tempo. Pessoal, o teclado ele é assíncrono, tá? Porque você não tem entradas diretas de informação do teclado. O teclado ele está lá em stand-by. Ele só vai gerar um ciclo, só vai gerar uma carga se eu digitar alguma coisa, tá? Ao contrário, por exemplo, de uma placa de rede. A placa de rede ela é síncrona, por quê? Eu posso não estar navegando na internet, mas automaticamente a minha placa está pingando ou está solicitando requisições para o meio externo, tá? Através da rede internet. Tá? Então, para as duas situações, ó, eu tenho o uso do síncrono ou assíncrono. Tá? Bom, o barramento, então, eles podem ser identificados como mestre, escravo ou mestre temporário. Tá? Isso aqui é bem simples de identificar. Quando eu falo que o barramento ele é mestre, significa que o barramento, o controle do barramento geralmente é padronizado pela unidade de processamento. Tá? Então, por exemplo, o barramento, que é esse aqui de cima, ó, vou até mostrar aqui, ó, aí, ó, que é o do sistema, ou esses barramentos que interagem os registradores, tá? Ó, os registradores com a interface da unidade de processamento, né, da CPU, ela é definida como mestre, tá? Porque ela tem uma hierarquia que sobressai as demais, tá? Então, é quem controla esse barramento. Geralmente, o processador, ele controla os barramentos mestres, tá? O barramento escravo já é algo mais voltado para uma transição mais corriqueira, que é o caso das entradas e saídas, tá? Ou, no caso também, controlada pelo acesso à memória, tá? Ele é escravo. Geralmente, o processador solicita para o DMA, né, para o controlador de acesso à memória, que ele precisa fazer a leitura de uma informação. Com isso, o barramento escravo, que é o barramento da controladora, busca os dados na memória. Tá? Então, é mais ou menos essa situação. Geralmente, o barramento escravo ele não tem autonomia. Tá? Ele apenas adere a responder requisições ou trafegar dados que não são classificadamente gerados por ele, tá? E a gente tem o famoso mestre temporário, né, que é quando ele assume temporariamente o barramento, tá? É claro que você vai falar assim, poxa, mas quem faz isso tudo? O sistema operacional, tá? Aí você fala, tá, pai, mas espera lá, se você falar para mim que a arquitetura de computadores ela interage entre si pelos recursos através do sistema operacional, significa que a arquitetura em si ela é baseada em interrupções, tá? Então, se o sistema operacional ele tem esse vínculo, né, esse conceito de que para cada ação existe uma interrupção, significa que a arquitetura, a parte de hardware, né, essa comunicação entre os recursos também terá que respeitar essas interrupções, tá? Qualquer dúvida, pessoal, vocês podem falar, viu? Só estou falando aqui, já vai fazer 50 minutos que eu estou dialogando e até agora nada, vocês estão quietinhos. Deixa eu até voltar aqui para... Aoba! Olha só, não, e só recebi uma aoba. Vocês estão entendendo tudo, então. Aí fico feliz. Já estão prestando atenção. Agora gostei né? Eu gosto quando tem interação. Eu não abri meu vídeo, né? Vou abrir ele aqui, ó. Aí, pronto. Para depois ele falar assim, pô, o Kendão tá lá tomando uma cerveja enquanto ele fala com a gente, né? Eu até tenho uma caneca aqui, mas deixa que é chá, tá? É chá gelado. Não tem problema. Pode ir à vontade aí. Ó. Bom, então vamos lá, pessoal. Dando sequência rapidinho. Isso porque a gente está no slide 6 de 72, tá? Então tem chão. Eu não vou me estender muito, tá? Deixa eu ver até que horas são. A hora que for umas 8h15,
eu pauso, a gente debate um pouco e a gente meio que finaliza a aula, tá? Bom, aqui eu mostrei no slide, né, os tipos de transações, tá? Isso aqui é um exemplo, tá, pessoal? Não precisa se preocupar em decorar essa unidade de processamento 8088, tá? Uma, porque isso aqui é antigo, tá? Foram um dos primeiros processadores, né, com relação a armazenamento e processamento, tá? Então, é um microcontrolador, você não precisa se preocupar com ele, tá? Mas eu lancei ele aqui só para dar essa ideia para vocês, por causa dos ciclos, tá? Ó, se você observar aqui, ó, eu tenho os tipos de ciclos, tá? Para cada uma das entradas, né? Ou seja, para cada uma dos recursos conectados ao barramento. É claro que aqui, se você for ver, é bem similar ao Arduino, né? Você tem lá o GND, VCC, as portas analógicas, algumas analógicas digitais e assim por diante. Por quê? Essa unidadezinha de processamento, né, esse microprocessamento, ele é realizado com base em instrução, né, através dos seus canais, tá? E aí, eu vou pedir para que vocês se atentem ao número 28, 27 e 26, porque são as portas S2, S1 e S0, tá? Bom, o que ocorre? São as 3 portas principais de comunicação, tá? Desse modelo 8088. Tá? Então, por exemplo, nessa primeira linha aqui, ó, do reconhecimento de interrupção, nenhuma das portas ela possui esse reconhecimento. Então, você não tem uma interação de interrupção entre elas. Tá? Não são elas que reconhecem a interrupção do sistema para processar uma informação. Tá? Então, é descartada as 3. Já a leitura de porto, né, de entrada e saída, ou seja, a leitura das informações, a porta, né, é feita apenas pela S0. Então, se você tem uma responsável pela leitura e uma responsável pela escrita, que no caso é a S1. Então, se você observar, o microcontrolador aqui, no caso 8088, para cada situação, acesso a código, leitura de memória, liberação de barramento, você tem, então, as interações plausíveis para cada camada, ou seja, para cada entrada e saída, tanto S1, S2 e S0, tá? Aqui eu coloquei maior, né, só para que vocês pudessem ver. Esse tipo de ciclo muda de acordo com a arquitetura. Isso aqui é uma arquitetura muito antiga, tá? Então não se preocupem em querer decorar, é só para que vocês possam entender que a arquitetura em si ela é separada. Então, para determinadas ações, você consegue atribuir a um ponto de entrada, tá? A uma porta de comunicação desse microprocessador com o barramento, tá? Bom, aqui está um exemplo de transação assíncrona, tá? Se você observar, read-rec seria, no caso, a leitura da requisição, tá? Então, uma entrada de solicitação. O data é os blocos de armazenamento de dados, né, que são atribuídos para cada ação, tá? O ACK é uma confirmação e o data read é a informação pronta, tá? Então, se você pegar essa sequência aqui, ela é assíncrona, porque não segue um padrão. Ó, veja pela numeração. Você pode ter, na 1 aqui, ó, uma solicitação, ou seja, um requerimento, a leitura de um requerimento, né, uma requisição, lá para a unidade de processamento. Isso gera uma ACK, que é uma confirmação, ó, a sua requisição, ela está pronta ou não? Ela pode retornar para cá, para a requisição, se caso estiver pronta, ou, se caso não estiver pronta, ela pode solicitar para o armazenamento buscar essa informação, tá? Feito isso, depois ela retorna uma resposta, tá, pessoal? Então, a ACK geralmente é uma confirmação, tá? É um método de comunicação, de informar, né, que a requisição ela foi ativada ou não, tá? É um método de resposta. Após essa sequência, então, se você observar, eu tenho 2 situações na etapa 2, tá? A etapa 3, na realidade, já é a leitura de retorno, né? Então, o primeiro ponto, 1 e 2, é só para verificar se está tudo ok, se a informação data está pronta. Beleza, retornou que a informação está pronta. Então, ele vem aqui do 3
para o ponto ACK4. Para quê? Para identificar a busca dos dados que foram visualizados anteriormente. Lembrando que isso aqui é uma situação cronológica, tá, pessoal? Então, isso aqui, ó, é uma linha cronológica de tempo, tá? Por isso que ele só anda para frente, dificilmente você vai ver ele andar para trás, tá? As setinhas, ó, elas são sempre para frente, tá? Em alguns casos, você não tem retorno, ó, que nem o 4, ele vem até aqui, só. Daqui para lá ele não sai, mas da ACK eu posso ter um data read, ou seja, essa informação sendo colocada à disposição, né, para ser copiada ou para ser enviada para a unidade de processamento, por exemplo, tá? E aí do 5 para o 6, ou do 5 para o 6, né, que é a sequência final, é quando a informação já está em unidade de execução, tá? E aí do 7 em diante é a finalização. Aí você vai falar assim, poxa, todo esse passo a passo assíncrono é realizado? Sim. Se você falar assim, poxa, pera lá, vamos fazer o seguinte, vamos dar um exemplo básico. Esse read rec é uma requisição do meu teclado, é uma letra que eu apertei a letra T de tatu. O que acontece? Essa letra T, ela envia uma requisição para a unidade de processamento que retorna se ela está ativa ou não. Depois ela volta de novo como forma de requisição, tá? Ó, de read rec, solicitando a interação da tecla com o sistema computacional. E a partir daí, então, ele me gera a execução, tá? Aí você vai falar, poxa, mas essa transação ela não necessariamente precisa carregar dados? Não, ela pode fazer a leitura e somente durante a execução utilizar ela. Ou ela pode muito bem armazenar a informação em memória e aí já gera uma outra transação, tá? Daqui desse ponto ele pode gerar outra transação, tá? Na síncrona, você observa que tem uma regularidade, né? Ó, o clock, que é a mesma ideia daqui, ó, ela é contínua, né? Ó, então ela tem uma sequência, né? Ó, de execução, tá? Aqui, por exemplo, é só para determinar com vocês a solicitação, por exemplo, dos dados com base no endereçamento da memória, tá? Então, ó, a todo momento tem uma requisição ou está sendo gerada uma solicitação, ó, né? E em certos casos, a solicitação ela vem para o read request, para a requisição e retorna, tá? Então, é algo criado sincronamente, como, por exemplo, a placa de rede, que por mais que você não esteja conectado, ela está pingando, né, a sua porta, está pingando o soquete de comunicação, está realizando processos de comunicação, mesmo você não utilizando o recurso, tá? A gente tem o que a gente chama de arbitração do barramento, tá? É justamente as regras que eu havia falado. Tem barramentos que possuem recursos, né, que se distinguem, né? Ou seja, você possui diversos recursos no mesmo barramento, para que nenhum atrapalhe a execução de outro, né? Para que uma solicitação de um barramento não interrompa outra solicitação ou outro processo de uso, é necessário, então, criar esse tipo de arbitração, de semáforo, né? Esse tipo de regra, tá? Então, a gente tem alguns modelos, tá? Que esses já são incorporados dentro da arquitetura computacional, como a Daisy Chain, tá? Não é muito justo, porém, bastante utilizado, tá? Então, você vai falar assim, poxa, o que não é muito justo? Se você pensar bem que, por exemplo, barramentos assíncronos, né, são relacionais, né, ou seja, são por ação, né, não é algo contínuo, ele não é tão justo, porque só vai atribuir a presença de quem está precisando do recurso, correto? Os demais ficam ociosos. Já quando você tem uma atribuição síncrona, você acaba criando uma divisão igualitária, onde cada recurso vai ter seu momento de execução dentro da unidade ou, né, dentro do sistema computacional, tá? Essa Daisy Chainer se vê bastante em dispositivos que não agregam, né, uma continuidade, então são para dispositivos assíncronos, tá?
Tem a arbitração centralizada, então requer um árbitro central, no caso uma controladora, é o exemplo da PCI, da PCI Express, do slot de memória, assim por diante, tá? Porque são, na realidade, pontos em que você precisa de um concentrador dessas solicitações, tá? Tanto é que numa PCI você não coloca duas placas, você coloca uma só. Você pode até colocar um extensor de placa PCI, mas o controlador dessa placa extensora, ela vai ter que criar aí uma arbitração centralizada própria para atribuir, né, a comunicação dessas duas placas PCI que você quer anexar dentro de um único slot, tá? A autoseleção, geralmente pela NuBus, né, usada em Macintosh, não é algo relevante. Hoje não é um tipo de barramento usual, tá? Isso aqui foi muito utilizado para mainframes e tal, mas não é algo, porque na realidade ele identifica uma posição sem o critério de arbitração. É como se você falasse, barramento, você é livre, né? Você segue sua vida, segue o seu processamento, né? Aí é para, geralmente, processos dedicados, tá? Então, não precisa se preocupar tanto. E a detecção de colisão, por exemplo, a rede de internet, né? Que aí já é o uso, uma regra, né, de ação com base no tempo de resposta, ou seja, com base na sincronicidade, né? Ou seja, nesse momento síncrono de cada colisão, tá? De cada ação. Então, esse detecção de colisão geralmente é num padrão síncrono, o daisy chain é para um padrão assíncrono, tá? E o centralizado é mais para barramentos específicos, né? Voltados para algo dedicado, tá? Dúvida, pessoal? Tá tranquilo? Tá favorável? Tranquilo. Aí, ó. Boa. Nossa, é aquele tal negócio, fica 40 minutos, né, em silêncio, aí, tipo, você fala, de repente você só escuta alguém correndo, né, lá da geladeira, não, ok, tá certo, tô brincando. Ó, comunicação com o processador, tá? Então, a gente vai falar um pouco sobre como isso funciona. A ideia do pooling, tá? Que na realidade nada mais é do que esse meio, o uso do barramento do sistema, tá? Esses dispositivos, eles provocam essa escrita e leitura, né? Essa entrada e saída de dados, tá? E lembrando que o processador, diretamente falando, ele faz comunicação apenas com o registrador, diretamente. Indiretamente com os demais recursos, tá? Uma desvantagem do pooling é que ela desperdiça o tempo do processador, porque o processador ele tem que toda hora ficar instigando o registrador para ver se, por exemplo, a informação está lá, se o bloco inteiro já chegou. Então, assim, são informações que o processador ele precisa tomar, né, esse tempo. Que é o caso, por exemplo, da memória. O processador, às vezes, ele precisa executar lá o paint, você pediu para executar o paint. Aí o processador fala assim, opa, para executar o paint eu preciso disso e disso. Aí ele verifica se no registrador está armazenado essas informações. Ah, não, está faltando um. Então, o que ele tem que fazer? Ele tem que solicitar a requisição para o controlador de memória, DMA, para que ele possa separar e enviar esse pacote de informação para o registrador. Isso toma tempo do processador, tá? Então, o uso do pooling é um processo de exaustão, tá, da unidade de processamento, porque a todo momento ele tem que ficar tomando conta das informações que estão dentro dos registradores, tá? Bom, com isso, então, a gente vai falar um pouco sobre a interrupção. Acredito que a gente já chegou a falar sobre isso, né? Uma interrupção é um artifício, né? Uma ferramenta, um método usado para notificar o processador quando o dispositivo interage, tá? Então, por exemplo, eu estou mexendo no mouse, ó, vocês estão vendo eu mexendo no mouse, meu dispositivo mouse está fazendo com que o sistema operacional ele gere as interrupções para ler a informação da posição do meu cursor, tá? Então, se você falar assim, poxa, eu mexo o mouse direto, a todo momento você está solicitando interrupções para que o seu mouse ele se atualize no display da tua tela, tá? Bom, essas interrupções elas
não necessariamente, tá? Mas elas têm um padrão assíncrono, tá? Não é algo direto, então elas ocorrem assincronamente, não com cronológico, tipo a cada 2 milissegundos tem uma interrupção. Não, isso varia, tá? Pode ser que com menos tempo ou mais tempo ocorra essa interrupção, tá? A unidade de controle do processador só verifica a interrupção de entrada e saída no momento que começa uma nova instrução, que é o caso aqui nosso do mouse. Enquanto eu deixo o mouse parado, ele não está recebendo, não está tratando interrupções dessa entrada e saída, né, desse dispositivo, tá? Mas está provavelmente tratando outras entradas e saídas, interrupções de outros dispositivos, como memória, HD e assim por diante, tá? Deixa eu ver o que mais. Tá, a gente está terminando essa parte. Eu falei que ia até 8h20, né? Então, ó, pessoal, para a próxima aula, a gente saca, né, o slide 14 para frente, tá? Esse tipo de conteúdo, acho que eu já citei lá no EAD, então não precisa se preocupar tanto. É que lá no EAD vocês têm uma coisa um pouco mais teórica, né, não tão visual, e aqui a gente tem a oportunidade de tentar debater. Se vocês tiverem alguma dúvida com relação ao que eu falei, vocês têm abertura para me interromper durante o áudio, tá? Que eu não ligo, não me quebra, não corta meu raciocínio, beleza? Cri, cri. Beleza. Beleza. Aí, ó. Pelo menos um tá respondendo. Isso significa que não estou só. Beleza, pessoal. Falta a voz feminina. Cadê o Abner? Ela mandou no chat ali, ó. Beleza. O Abner tá com dor de barriga. Tá uma graça. Não, tá. A Letícia eu não estava contando com ela, mas tudo bem. Valeu, Letícia, obrigado. Bom, então vamos dar sequência. Tô brincando. Vamos dar sequência aqui. Deixa eu abrir aqui. Tá. E aí, então, eu finalizo na próxima aula. Pessoal, essa parte aqui é bem tranquila, tá? Tem bastante teoria, porque, na realidade, a arquitetura e organização é meio que a junção de duas disciplinas, tanto a arquitetura e organização, quanto sistemas operacionais. Porque a arquitetura ela não sobrevive sem o sistema operacional, então não dá para não deixar de falar, tá? Então, boa parte das informações que vocês estão vendo ou já viram em sistemas operacionais ou vão ver, tá? Então, é algo bem unido, tá? Entre as duas disciplinas, beleza? E aí, depois, então, a gente segue falando de DMA, tá? Só para ter uma base, que eu acho que vocês já tiveram isso, tá? Outra coisa, ó, aqui tá os slide 1, 2, 3 e 4, tá? Eu vou colocar aqui essa aula de hoje, está sendo gravada. Então, se caso alguém perdeu ou vai poder acessar, eu vou soltar aqui no portal o link da aula de hoje. Vou colocar lá assim, link, videoaula ou link da reunião do dia 22 de abril, tá? E aí vocês vão poder acessar o conteúdo em vídeo, tá, pessoal? Com relação aos trabalhos de arquitetura e organização, tá? Eu ainda não passei nenhum trabalho, se eu não me engano, de arquitetura e organização, por conta de que lá no material EAD de vocês, nas 10 aulas, né, que vocês estão tendo, já tem bastante questionário, né? Vocês toda vez respondem 10 perguntas. E são perguntas fáceis, né? Se você pensar bem, eu não estou exigindo muito. São perguntas que estão dentro do texto, que é uma coisa que não precisa pensar tanto. Se você acompanhou o PDF lá, fica fácil de responder, né, o questionário. E lembrando que tem gente que não está respondendo, tem que correr atrás, tá? Porque às vezes fecha, né, a aula e você fica sem responder. Beleza? Beleza. Tereza, aí, nossa, quem que é esse cara aqui? Lindeza. Vocês estão mandando, eu tô achando que é vocês aqui, ó, o Bruno Nogueira mandou um vídeo aqui, achei que era ele, eu falei, o cara tá mandando um vídeo. Não é. Tá pega. Tá pega aqui, né? Mas beleza, então, pessoal, então para finalizar a aula de hoje, a gente falou bastante sobre barramentos, falamos, né, como que funciona esse conceito, tá? Então, acredito que não vai ser difícil para vocês
terem essa primeira parte, tá? Então, eu acredito que ficou bem claro isso. Tá? Qualquer dúvida, vocês podem me procurar no WhatsApp, vocês podem mandar mensagem por aqui, né? Eu vou tentar ficar online, eu responder os chats, tá? Então, E a gente tá então aí. não vai ter Tá? trabalho dessa matéria, não. Só os EAD só. Não falei isso. Ó, os caras já tá querendo... Não, calma, você tá muito Oxi. afobado. Vai Já ter, tem mas... EAD já, professor. Ah, eu sei. Só que eu vou fazer uns 2 só, tipo, dois exercícios com relação a barramentos, ou uma pesquisa rápida. Ó, e geralmente eu posso atribuir em dupla ou trio para facilitar. Pesquisa rápida, assim, por exemplo, a gente falou sobre barramento. Né? Eu poderia citar lá, por exemplo, para vocês me identificarem o último barramento desenvolvido, qual as características do barramento, por exemplo, da unidade de processamento atual. Né? Característica eu falo assim, velocidade, capacidade. Se você entrar no site da Intel, no site da AMD, você vai ter lá as características de velocidade do barramento, né? Aquela unidade de processamento solicita, né? Que ela atribui. Então, assim, são coisas só para que vocês possam te tomar como curiosidade, tá? Beleza. Nossa, vocês viram? Beleza. Vocês não viram? Ó, aqui, ó, passou uma sombra, vocês não viram ali atrás? E eu tô sozinho. Caraca. Boa sorte. Assustei, mano. Agora eu assustei. Bom, pessoal, então beleza. Eu vou finalizar a gravação para não ficar extensa, porque também a gente já parou de comentar sobre, né, o conteúdo em si. E agora aqui eu deixo aberto para quem tiver dúvida. Até às 9 eu estou à disposição.